Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí, por me receber na sua casa. Que as bênçãos do Senhor jorrem aí na sua vida e na vida da sua linda família. É sexta-feira, o final de semana está chegando e que você tenha uma programação incrível com a sua linda, abençoada, preciosa família. Que você veja a glória de Deus. Tem meditado em Isaías 54? Medita, cante a estéreo. Canta, continue cantando suas vitórias, porque 2026, vamos lembrar? Já falamos, mas é bom lembrar, né? É um ano de surpresas, provisões, e revelações divinas. Deus vai te surpreender. Deus vai prover de uma maneira que você nunca viu e Ele vai se revelar na sua vida de uma maneira especial, inédita. Aliás, nós temos visto isso. Desde o início do ano, já na primeira semana, eu estava recebendo testemunhos que me fizeram chorar de gratidão, como, por exemplo, a visitação do Espírito Santo de uma maneira que a pessoa nunca tinha vivido. Surpresas, sabe aquele inesperado, aquele de repente? Provisão, pessoas que foram providas de uma forma sobrenatural. Então, guarda, creia, guarda no coração. 2026 é um ano de surpresas, provisões e revelações divinas. Sim, é tempo de crescer. Pensa grande. Você não vai manter um pensamento mediano, um comportamento mediano, um estilo de vida mediano. Não, você já saiu disso. Você está subindo. O seu alvo é cavalgar nos altos da terra. Confie no Senhor, ó Israel. Coloca seu nome aqui. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes. Não se curvem, não se calem. Não, mas avancem com mais força. Estejam no ID com mais força. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, e não homens e problemas, e não ameaças, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós. Não, Ele não se esquece. Ele não nos abandona e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Meu Deus! Uau! O Senhor lembra-se de nós. Ele lembra de você e Ele abençoa todos e nos abençoará. Ele está nos abençoando com a sua graça, o favor, a força. Abençoará os israelitas, abençoará os brasileiros, abençoará mais e mais, e aqueles que Ele abençoa,
abençoados serão. E ninguém pode mudar isso. Abençoará os sacerdotes, aqueles que realmente ocuparam esse lugar de sacerdotes do Senhor, que tem aqui, ó, na mitra, ó a faixa, santidade ao Senhor. Abençoará os que o temem. Tema a Deus e você não vai temer a mais nada. Não tema nada. O justo, como disse o salmista, não teme más notícias. O ímpio pode espernear, mas Deus já nos deu vitória. O diabo pode tentar intimidar, mostrar que ele ainda está fortão, que nada. O Senhor já decretou a vitória do seu povo, da sua nação, sim, da sua igreja. Abençoará os que o temem, do menor ao maior, do menor ao maior. Ninguém dos que temem a Deus vai ficar de fora. Ninguém. Que o Senhor os multiplique. Uau, unção de multiplicação. Eu tenho tomado posse disso. Toma posse da unção de multiplicação. Ó, crescimento da sua família. Crescimento aí no seu lar. Crescimento financeiro, crescimento espiritual, crescimento ministerial. Que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos. Uau! E eu tenho visto bebês chegando, de promessas que pessoas tomaram posse o ano passado, os bebês de Natal. Eu tenho recebido notícias e notícias de novas mamães, pessoas que estavam esperando, mulheres, famílias, casais que estavam esperando por essa boa nova, e me enviaram esse testemunho, seus testemunhos. Bispa, nós estamos vivendo o nosso sonho. Isso é só o começo, isso é só o começo, meu Deus. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra, Ele a confiou ao homem. Então vamos possuir o que Deus nos deu e ocupar o nosso lugar sem covardia, sem medo, sem retrocessos. Você é mais forte do que pensa. Você é mais capaz do que imagina. Deus colocou algo grande dentro de você, coloca para fora. Não deixa Satanás te convencer que você não tem nada a oferecer. O que Deus colocou em você é único. Coragem. Ei, tenha coragem de ser você e ser tudo que Deus colocou e determinou para a sua vida. Tenha coragem. Não se intimide, de jeito nenhum, não deixa nada, olhares, intimidar você. Não deixa. Não deixa críticas, opiniões. Não deixa, não. Escuta. Seja tudo que Deus criou, te criou para ser. E deixa seus filhos serem também. Eu já tive que falar para pais que ficavam ali meio que segurando com aquela ideia de proteção. E eu disse, não, não é nada disso. O foco do amor não é seu filho, é você. Não faz muito tempo eu falei isso para alguém. Você tem estabelecido e forçado um padrão, quer dizer, vestir uma roupa no seu filho
Você quer que ele seja de um jeito porque você não quer ser exposto. Porque você não quer passar vergonha. E os pais precisam estar preparados para essa exposição, para passar vergonha muitas vezes. Às vezes, numa apresentação, as outras crianças estão se desenvolvendo e o seu filho está lá travado. E aí você, ao invés de incentivá-lo, ir além, como eu já vi pais, mal a criança desce da apresentação, ele está corrigindo. Por que você agiu assim? Por que isso e aquilo? Eu já vi. Na própria igreja, mães que nós precisamos lidar com elas, que elas já estavam temendo permitir que os filhos se apresentassem. Por quê? Elas, porque ele fica tímido, porque... Não, o foco do amor era ela. Ela se sentia exposta. Sabe, nós precisamos ir mais profundo. E mais fundo nas coisas. E se nós quisermos romper, nós vamos ter que enfrentar coisas difíceis. E vamos ter exposição. Sabe? E críticas e julgamentos. E se nós queremos que os nossos filhos sejam tudo que eles foram criados para ser, nós não podemos impedi-los de errar. Eu não estou falando de correções corretas em relação ao caráter. Eu estou falando de rompimentos, de incentivá-las a entregar o que elas têm. Simples. Às vezes elas têm alguma deficiência, alguma dificuldade. E o caminho é você incentivá-las a romper naquilo. E não se envergonhar e nem permitir que elas tenham vergonha. Compreendeu? O Fer, desde pequenininho, isso foi um dos problemas que a escola apontava muito, eu via, e eu lutei na oração, e-mails, e era a fala, era o foco, a hiperatividade. Então ele nunca conseguiu ficar, sabe, parado e focado. Eu era muito de colocá-los para assistir documentários. Tanto que o Mu até hoje é apaixonado em documentários. E o Mu ficava quietinho lá. E o Fer pulava e tentava distrair o Mu. E o Mu ficava nervoso. E ele pegava, às vezes, se eu dava um salgadinho, uma comidinha, ele jogava no sofá, voltava pro saco. Ou pra tigelinha, e jogava uma coisa, nada conseguia fazê-lo conquistar a atenção dele, era muito difícil. E eu ouvi, era chamada na escola, e aquela coisa toda, que muitos pais ainda... Por isso que quando algum pai chega e fala, porque ele está com problema isso, e a escola disse isso, eu falo, calma. Tudo que você quiser saber sobre isso, eu te conto. Porque eu vivi, meu Deus, Senhor, obrigada. Tantas situações difíceis, e não vai conseguir, e precisa disso, e precisa daquilo, e precisa daquilo outro, e tem isso, e tem aquilo, e eu ia atrás quebrando. E a dificuldade dele em pronunciar muitas vezes, confundir o T e o P, o D, sabe, aquela luta. E aí ele tinha já um constrangimento que aquilo foi bloqueando.
De maneira que ele botou na cabeça, não, eu não vou me expor, né? Eu não vou falar. E eu fui incentivando. E ele já no início, pessoas chegaram nele para opinar, para fazer uma crítica, sabe? Para cutucar mesmo aquela área que era a maior dificuldade dele. E eu tenho incentivado. Você vai corajosamente e vai rompendo, e vai rompendo, e vai rompendo. Então, gente que já fez comentários maldosos, até contra mim, como que eu permiti, eu isso e aquilo, não quero saber. Não quero saber. Eu quero que meus filhos sejam tudo que eles foram criados para ser. E não vai ser uma dificuldade. O Moisés também tinha uma dificuldade terrível na fala. E ele quis desistir porque ele apontou lá, ele mostrou repetidas vezes para Deus, eu não consigo falar, eu não sei falar direito. E foi o maior líder de todos. Liderou, tirou do Egito da escravidão quase 3 milhões de pessoas. E ele foi rompendo, tanto que o Senhor falou, não, se é esse o problema, seu irmão fala. E nós vamos ver que os dois estavam juntos, mas de repente, nós não vemos Arão falando por Moisés. Moisés foi rompendo, que era a dificuldade maior dele. Ele apontou, não posso porque eu não sei falar. Não posso porque eu não consigo falar. Eu tenho uma dificuldade. Parece que ele tinha uma gagueira, uma coisa, e as palavras não saíam direito. E Deus falou, quem é que fez a boca? Eu te ajudo. Eu estarei com você. O Jeremias, eu não posso ser profeta coisa nenhuma. Eu não consigo falar, eu sou uma criança. Quer dizer, eu não tenho experiência, eu não tenho capacidade, eu não tenho argumentos, eu não tenho o que é preciso. Mas o Senhor falou, não diga que você é uma criança. Não diga que não sabe falar. Porque eu vou colocar as palavras na sua boca. Meu Deus, gente, isso é forte demais. É forte demais. Sabe? Não permita que Satanás intimide você, trave você, ou trave um filho seu, porque tem alguma deficiência. E as pessoas estão apontando aquilo e criticando. Ei, você vive pela palavra. Hoje pode estar de um jeito, mas e amanhã? Vai rompendo, vai rompendo, vai rompendo, vai rompendo. Não tenha medo de se expor. Não tenha medo de deixar os seus filhos também enfrentarem seus maiores desafios. Não. Vamos todos enfrentar os nossos medos, nossos desafios, aquilo que é uma deficiência. Porque o Senhor se aperfeiçoa. O que é que Paulo disse? Na fraqueza. Porque a graça dele cobre, compensa tudo. E fica mais evidente que é ele. E aí eu vejo ele rompendo e realizando coisas tão lindas, porque ele sempre foi criativo. E a criatividade dele no Senhor só cresce. É incrível! Hoje eu vejo aquela agitação toda para a obra e aquela criatividade para a obra. Eu fico encantada. A ousadia para a obra, para o reino. Deus tem usado tudo que disseram que era ruim nele. Tudo que disseram.
Ele não para quieto. Ele é imperativo. Ele é isso. Hora que vê, ele tá ali, num outro mundo. Tudo que disseram que era um problema para ele crescer, Deus tem usado para a glória dele. Ei! Um dia é só um dia, um momento é só um momento. Não defina a sua vida por um momento. Olha o homem que Moisés foi, mesmo tendo dificuldade de falar. Olha o homem que Jeremias foi, mesmo se sentindo completamente incapaz. Olha o que Gideão fez, se sentindo totalmente incapaz. Olha o que o pequeno Davi fez. Vamos! Levante-se, levante-se e decida ser tudo que Deus te criou para ser. Incentive os seus filhos. E quando eles apontarem uma dificuldade, você vai trabalhar ainda mais para eles romperem ali. Entendeu? Porque isso também aconteceu com João, meu neto. E nós temos feito esse trabalho de incentivo, e ele tem, sabe, avançado cada vez mais e rompido. Vamos, em nome de Jesus, ocupe o seu lugar. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra, Ele confiou ao homem. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre, aleluia. Nós bendiremos o Senhor com a nossa vida, até com as nossas deficiências, com as nossas dificuldades, com as nossas fraquezas, porque Deus vai usar aquilo que é tão fraco para que o nome dele seja glorificado. Então, olha aqui, não tenha medo, porque Deus não nos deu um espírito de timidez ou de covardia ou medo. Mas Ele nos deu um espírito de poder, coragem e de amor e de bom senso e disciplina pessoal, habilidades que resultam em uma mente calma e autocontrolada. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá, digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Deus estava ali me levando a crer que ele conhecia o final antes mesmo de começar. Cleo, você não pode ver agora o que eu vou fazer na sua vida. Ah, como? Eu me sentia totalmente incapaz. Eu olhava para o Fer, parecia que ele não ia conseguir. Sem falar o Murilo com as enfermidades. Mas olha o que Deus está fazendo, porque Ele conhece o final. Tudo que você tem que fazer é continuar indo, sem medo. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Mas eu, quando estiver com medo, aleluia, confiarei em Ti. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Você estava com medo, né? Estava com medo de enfrentar algo, de fazer algo, de se expor, de romper. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Hoje você não pode ver, mas Deus conhece o final antes de começar. Ah, quando Moisés estava dizendo, eu não sei falar, eu não consigo falar, eu não sou capaz, eu sou pesado, a minha língua não sai as palavras. Deus estava olhando e vendo tudo o que ele seria, o que Deus ia fazer na vida dele e através dele. E o Jeremias, o Senhor já estava vendo lá na frente. Ah, Jeremias, você não pode ver agora, mas
Você vai ser um grande instrumento, porque eu vou levantar você. Tanto que o Senhor diz para ele, ó, não se intimide diante desses grandes e que se apresentam como fortes e capazes, porque senão eu vou permitir que você se assombre, você vai ser assombrado. Então tem pessoas aí sendo assombradas exatamente porque elas não enfrentaram confiando no Senhor quando o Senhor as impulsionou a enfrentar. De novo, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei no Senhor e nada vai me parar. Eu vou avançar para um nível mais alto, porque é de glória em glória. Eu vou romper, eu vou crer, eu vou confiar no Senhor e eu vou deixar Ele me guiar. E não vou me importar com críticas, com opiniões, não vou definir a minha vida por um momento, por uma dificuldade momentânea, porque a graça vai me ajudar. Não. Eu não vou permitir que Satanás me intimide e roube o meu destino. Levante-se, levante-se, porque a bênção do Senhor está sobre você. Confia nele e vá, porque Deus vai usar você grandemente, exatamente na área que você julga tão frágil, tão fraca, para que o nome dele seja exaltado. Lindo, né? Se crer, desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida e peço que ela entenda que ela já foi abençoada e que ela deve ocupar o lugar que é dela, não se intimidar, não se acovardar, não ter medo de se expor, ter a coragem de enfrentar, de romper, de fazer o que é difícil, que ela vá corajosamente, porque o Senhor tem algo tão grande com ela, quer usá-la e vai, Senhor, mostrar a sua glória, onde ela se sente tão incapaz e fraca, sem condições, é onde a sua glória vai se manifestar. O favor do Senhor vai com ela e a graça vai compensar tudo que ela não tem. A unção vai compensar tudo que ela não tem. Ela se surpreenderá com o que o Senhor vai fazer na vida dela e através dela. Aleluia! Senhor, abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo e oro para que essa pessoa se levante com uma coragem, Senhor, e não tema, porque os mesmos que hoje criticam, opinam, são os mesmos que amanhã vão se inspirar e aplaudir. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, eu oro por abundância, o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas, levanta mais semeadores porque precisamos e onde esses programas estiver chegando, que a sua glória esteja vestindo o teu povo como um manto e que essa pessoa já tenha se levantado pronta para ir além e romper como nunca, corajosamente, porque o Senhor está dizendo, levante-se e vá, porque eu já te abençoei. Obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Amém, amém, amém. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. E hoje o clamor dos meus projetos de conquistas para 2026. O ano que chegou com som alegre na reunião do Deus que Sara. Amanhã também os clamores às 7h ao meio-dia. Domingo 7º e último jejum dentro do propósito. E vai ser uma glória. Trago uma cópia da parte de dentro do seu propósito para os trabalhos que vamos fazer. E vamos para um nível mais alto. Se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.